Alô, e aí? Primeiro ano A, belezinha? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos à bagunça do meu quarto. Ainda estou no processo de mudança, né? Tem umas caixas ali, tem umas coisas que ainda estou para organizar. E esse daqui, só para apresentar para vocês, é Brozovic, ou pelo menos o colar elisabetano dele, que ele ainda está se recuperando. Mas ele está aqui no meu colo porque ele gosta muito de mim e está aqui amassando o pãozinho no meu colo. Enfim, é... Assim como esse quarto, na turma de vocês é meio caótica e por conta disso eu não tenho conseguido avançar muito no conteúdo. Então eu resolvi desistir de dar aula para vocês e vou passar o conteúdo aqui por vídeo, mando pelo zap e vocês fazem o que vocês quiserem com esse conteúdo, belezinha? Os assuntos que eu tenho que trabalhar com vocês são Renascimento e Iluminismo. Com esses dois assuntos eu vou encerrar a terceira unidade e fechar a nota de vocês com atividades relacionadas a esses assuntos também, certo? O vídeo de iluminismo já tá pronto, né? Que foi um vídeo que eu passei para outras turmas também. E esse vídeo aqui eu vou passar para vocês, tá bom? Bom, bom, vamos lá, né? Deixa eu transitar aqui, passar para o slide, né? A gente vai passar aqui para o slide, né? Que a gente vai falar um pouco sobre renascimento. Pô, começou a travar minha câmera, foi? Qual foi? Não, tá legal. Bom, e aí assim, eu não vou estar olhando aqui o OBS, então espero que esteja tudo correndo direitinho. Bom, primeiramente, definição de renascimento, né? Renascimento, ele é o que eu estou chamando aqui para vocês de filosofia moderna 1. Por quê? Deixa eu passar para o próximo slide. Porque é essa parte da filosofia moderna que ocorre entre o século XV e o século XVI. Ou seja, logo após o final da Idade Média, que é quando você tem o enfraquecimento da Igreja Católica, o início da Reforma Protestante, né, dos impactos da Reforma Protestante, os impactos de outras influências também que a gente vai ver daqui a pouco, que vão fazer uma mudança no paradigma do pensamento filosófico da época. A gente lembra que a Idade Média ela era muito marcada pela presença da fé e da religião no pensamento filosófico, né? Na ideia de entender o que é Deus, entender o que é a nossa relação com a divindade, entender o que Deus espera da gente, como é que a gente pode entender racionalmente a obra divina. E o Renascimento ele meio que dá uma guinada, dá um giro nisso, né? Ou seja, em vez de tentar analisar o que é Deus, a gente vai começar a analisar o que é o ser humano, certo? E aí, por conta disso, que ele é um movimento cultural e artístico e filosófico também, que se baseou na recuperação da cultura, da cultura da Grécia e de Roma antiga, ou seja, a arte, a literatura e as línguas romanas e gregas. Principalmente essa parte humanista do pensamento antigo, né? Essa parte que pensava sobre a condição humana. Aquela parte lá que a gente falava sobre Sócrates, Aristóteles e o Renascimento acabou retomando isso, né? Entender o que é o ser humano, como é que o ser humano lida com o outro, como é que o ser humano lida em sociedade, né? O que é o individualismo, o que o ser humano, enquanto indivíduo, pode conseguir realizar. A gente vai ver esses valores daqui a pouco. Mas principalmente todos esses valores que estão ligados à humanidade, a entender o que é o ser humano, certo? Achei incrível aqui que ele estava todo cheio de coisa, agora que eu comecei a falar ele ficou quietinho, velho. Também que ele sabe qual é o caminho dele. Bom, Renascimento é um movimento filosófico, cultural e artístico que começa necessariamente na Itália, certo? Mas que a gente vai ver, ele vai ser o precursor do pensamento moderno e esse precursor ele vai ter influência por toda a Europa. Então ele vai acabar influenciando toda essa região, certo? Filosoficamente, culturalmente e artisticamente também, ok? Aí por que na Itália? Mas aí essa questão ela me interessa mais para a história do que para a filosofia, por isso que eu vou pular. Eu quero partir para esse ponto daqui, as características do Renascimento. As características do Renascimento elas vão estar vinculadas com aquilo que eu vou chamar dos princípios filosóficos de cada período, né? Os princípios filosóficos do Renascimento. A gente começa com essa frase daqui de Pico della Mirandola, sobre a dignidade do homem. Deus escolheu o homem e, colocando-o no centro do mundo, disse-lhe: És tu que, segundo os teus desejos e o teu discernimento, podes escolher. Aqui ele está tratando do valor do antropocentrismo, que é um valor fundamental do Renascimento. Se a filosofia medieval ela era marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus no centro das coisas, Deus como centro das reflexões filosóficas e dos pensamentos que vão ser formulados, das teorias filosóficas que vão ser formuladas, no Renascimento, o que vale é o antropocentrismo, ou seja, o homem passou a estar no centro do universo e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem e para a sua valorização.
Muita atenção para esse princípio aqui. Por quê? Todo pensamento renascentista e todo pensamento moderno também, quando a gente for falar de iluminismo, vocês vão perceber que isso vai voltar. Ele está baseado nessa ideia de compreender o ser humano e compreender a natureza a serviço do ser humano, certo? Como ele falou aí. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem e para a sua valorização. Então, quando a gente vai produzir ciência, a gente produz ciência para quê? Para manipular, para entender como a natureza funciona, para servir ao bem-estar do homem. Quando a gente produz um pensamento ético, ou produz um pensamento político, ou produz uma música, uma pintura, é para quê? É para valorizar as formas humanas ou para nos deleitarmos com a beleza que o ser humano é capaz de produzir. Então, tudo gira em torno das capacidades humanas, daquilo que pode garantir o bem-estar do ser humano e de compreender qual é a condição humana, certo? O Renascimento, então, ele dá essa guinada exatamente porque Deus é um ser que é abstrato, que está além de qualquer compreensão, mas o ser humano não. O ser humano, ele está dentro das nossas capacidades de compreensão, inclusive compreender o que é ser humano é compreender o sentido da vida, compreender o que a gente pode realizar a partir desse mundo, né? A partir daquilo que nos é dado, né? Nossa inteligência, nossa razão, nossas capacidades físicas e naturais e artísticas e filosóficas também. Acho que dá para entender, né? Enfim, vamos seguindo. Segunda frase também do Piccolo della Mirandola sobre a dignidade do homem de 1486. Coloquei-te no centro do mundo para que daí pudesses facilmente observar as coisas. És tu que, pela tua livre vontade, podes escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares. Pela tua vontade, poderás descer as formas degradadas da vida, que são animais. Pela tua vontade, conseguirás alcançar as formas mais elevadas, que são divinas. O que ele está querendo trazer aqui? Eita, nós. Ele está querendo trazer aqui exatamente esse valor do individualismo, que aí também já é uma mudança com relação ao humanismo antigo. O humanismo antigo era o humanismo da polis, o humanismo coletivo, o humanismo da comunidade, certo? Eita, gato, quieta. Já aqui, ele trata muito sobre o ser humano enquanto indivíduo, as capacidades que o ser humano pode realizar quando ele cultiva essa sua individualidade. O que é individualismo? O homem ter capacidade para escolher e decidir por si próprio, para pensar por si próprio e passa a valorizar-se e acreditar nas suas capacidades. Ou seja, em vez de acreditar que uma outra instituição tem todas as respostas, ou que um outro indivíduo, uma outra pessoa tem todas essas respostas, eu vou acreditar apenas na minha própria capacidade de adquiri-las, na minha própria capacidade de conseguir alcançar essas respostas, certo? Por quê? Porque esse individualismo ele me garante também autonomia, me garante liberdade. Eu não vou estar fazendo alguma coisa, não vou buscar alguma coisa porque eu ouvi alguém dizer que era bom ou porque eu acredito na autoridade de alguém. Não. Eu estou fazendo essas coisas por minha livre e espontânea vontade. Não estou fazendo isso por conta de outras pessoas. Então, cultivar o individualismo seria cultivar o humanismo na sua essência mais profunda, certo? E os renascentistas, eles enaltecem muito isso, né? Tanto é que é nesse momento do Renascimento que você tem o advento dos polímatas, né? O que é um polímata? É uma pessoa que tem várias funções diferentes, uma pessoa que consegue exercer várias profissões diferentes. Quando a gente for pensar em Leonardo da Vinci, por exemplo, o cara era matemático, filósofo, biólogo, inventor, engenheiro, arquiteto, pintor, acho que eu falei pintor, né? Escultor, deve ter mais umas três aí que eu não tô lembrado. Mas se você for procurar a biografia de qualquer um dos pensadores renascentistas, qualquer artista renascentista, nenhum deles era especialista em uma coisa só, que nem eu sou especialista em filosofia, não sou especialista em outras coisas. Todos eles eram polímatas, exatamente porque eles não... eles confiavam muito na sua própria capacidade de ir lá, conhecer e dominar aquelas áreas, dominar aqueles conhecimentos. Então eles cultivavam bastante do individualismo. Belezinha? Espero que sim. Se não tiver também, depois vocês perguntam. Vou estar na escola, vou estar no Zap também. Terceira característica, né? No nosso tempo, todas as matérias nos interessam. Aprendemos grego, sem o qual ninguém se pode considerar sábio, hebraico e latim. Considere indispensável que aprenda estas línguas. Rabelais, Cartas de Gargantua a Pantagruel, de 1534. Aqui ele está falando sobre o cultivo da cultura clássica, né?
o gosto pela cultura clássica, pela língua grega e latina, língua grega e romana, né, que em Roma se falava latim, pelos pensadores clássicos, pela arte, pela literatura clássica, pelos valores clássicos que valorizam o homem. Então, assim, quando se fala de classicismo aqui, vocês devem pensar em cultura clássica ocidental, cultura antiga ocidental, Grécia e Roma, certo? E principalmente as partes destas filosofias que tratam sobre a condição humana. Por que isso? Porque afirmar que apenas no Renascimento os gregos antigos foram recuperados é falso, como a gente viu, como vocês viram nos trabalhos que vocês fizeram. Na Idade Média também, você tinha a recuperação de pensadores como Platão e Aristóteles para justificar também o pensamento sobre Deus. Então, o que diferencia o resgate do pensamento clássico no Renascimento é exatamente essa valorização do ser humano. Belezinha? Vamos seguindo. Eita, aqui. Rabelais também, Cartas de Gargantua a Pantagruel. Eu amo esse nome. Quanto à natureza, quero que a estudes cuidadosamente. Deves conhecer os peixes que enchem os mares e as aves que voam nos céus, as árvores de todas as florestas e as ervas de todos os campos, os metais ocultos no ventre da terra e as pedras preciosas de todos os continentes. Depois, mais cuidadosamente ainda, estuda os livros dos médicos gregos, árabes e latinos, e através da prática da anatomia, procura conhecer esse outro mundo que é o homem. O que ele está falando aqui? Eita, passei demais, volta. Ele está falando aqui sobre o naturalismo, o interesse pelo estudo da natureza física e humana em todos os seus aspectos. É muito importante a gente sinalizar aqui, a gente já falou bastante do humanismo, né? Eu vou dar uma atenção maior para essa questão da natureza física. Por quê? Compreender a natureza física, como eu falei antes, era importante para a gente garantir o bem-estar do ser humano. Então, entender as leis da natureza, entender como a natureza funciona, observar a natureza para conseguir manipulá-la a favor do ser humano é algo que a humanidade sempre fez, mas a partir do Renascimento adquire uma característica metódica, científica. A gente tem nesse período também a Revolução Científica, né? Que é essa mudança na forma como a gente enxerga a realidade externa, a forma como a gente enxerga a realidade natural. Exatamente para isso, né? Para conseguir estudá-la cuidadosamente e, estudando cuidadosamente, conseguir controlá-la para o bem-estar do ser humano. A gente percebe que a nossa civilização, ela se desenvolveu tendo essa noção como paradigma, essa noção de compreensão da natureza para controle da natureza, para o bem-estar do ser humano. E a gente percebe hoje, né, algo que nessa época aqui, no século XV, século XVI, é tratado como uma esperança, hoje tem sido tratado como algo que está nos levando à hecatombe climática, porque essa coisa de controlar a natureza nos levou a uma hiperexploração dos recursos naturais, o que acaba fazendo com que todo o ecossistema do planeta, né, todo o sistema ambiental do planeta, ele acaba entrando em desequilíbrio e acaba ocasionando todas as desregulações ambientais que têm ocorrido nos últimos anos, principalmente as ondas de calor. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente vai estar vivendo uma nova onda de calor, segundo o que eu vi agora, uma matéria do Clima Tempo. Vi neste minuto agora. Agora são, deixa eu ver que horas são, peraí. Agora são 21h17 do dia 7 de novembro. Eu vi essa reportagem falando que ia rolar isso pra semana que vem. Então, assim, tudo isso que eu tô falando é pra gente entender o seguinte, né? Essa ideia que eu tô trazendo aqui, eles estão começando a trazer no Renascimento como uma esperança. Uma esperança de progresso, uma esperança de bem-estar, uma esperança de prosperidade pro ser humano. E a gente hoje tem convivido com as consequências práticas desse valor aqui, praticado em toda a modernidade, mas iniciado no Renascimento. Beleza? Bom, e esse último ponto aqui que também é importante. Tem vários outros aqui no slide, eu vou passar esse slide para vocês também, junto com o vídeo, mas eu vou terminar nesse daqui porque acho que esse daqui também é fundamental. Se alguém julgar que falo com mais atrevimento do que verdade, venha inspecionar comigo as vidas humanas. Este mete no ventre tudo quanto ganha, poucos dias depois passa fome. Aquele não vê a felicidade, senão no sono e no ócio. Os negociantes mentem, roubam, defraudam, enganam, e consideram-se pessoas muito importantes, porque andam com os dedos cheios de anéis de ouro. Aqui, Erasmo de Roterdã, do Elogio da Loucura, que é um livro muito bom, maravilhoso, recomendo que todos leiam. Ele está tratando do quê? Do espírito crítico.
que é o grande valor do pensamento renascentista, é o grande valor da modernidade. Vocês vão perceber que essa ideia do espírito crítico, ele meio que faz uma amálgama, né? Meio que articula todos os outros valores que nós falamos até aqui. E o que significa espírito crítico? O homem passa a pensar por si próprio, a questionar a sociedade e o mundo que o rodeia, em vez de o aceitar como um dado adquirido. Até o saber tradicional passa a ser questionado. Então, assim, o renascentista, o pensador renascentista, o artista do renascimento, ele é um cético por natureza. O que é ser cético, né? Cético é você nutrir uma dúvida radical sobre tudo o que você observa. Tudo que eu estou falando aqui, você pode estar pensando aí, poxa, será que é mesmo? Será que esse professor sabe mesmo do que ele está falando? E o que é que você vai fazer depois disso? Ou você vai questionar o que eu estou falando, mas para questionar o que você está falando, você vai ter que, como o próprio Arnold de Roterdã sugeriu, inspecionar essas informações que eu estou dizendo aqui são verdadeiras ou não. Vão buscar essas informações e vão perceber se elas são verdadeiras ou não, certo? Isso é desenvolver espírito crítico. Isso é o quê? Vocês vão pensar por vocês próprios. Vocês não vão simplesmente acreditar no que eu estou dizendo. Vocês vão estudar e vocês vão formular as suas próprias ideias, porque vocês são seres humanos autônomos, são indivíduos autônomos, né? Lembra lá do individualismo. Ou seja, que não depende da autoridade de alguém para seguir uma ideia. Vocês seguem as ideias que vocês mesmos formulam, que vocês mesmos pesquisam, certo? Ou seja, espírito crítico acaba sendo um elogio da liberdade do ser humano, né? Um elogio à capacidade do ser humano de formular ideias próprias, não acreditar que o mundo que está aí é o mundo que é dado, e não acreditar em nada simplesmente porque essa ideia foi trazida para você, mas tenta sempre se convencer do porquê que aquela ideia é relevante, ou então, caso contrário, né, pesquisar direito sobre qual é a informação que é mais correta sobre um determinado fenômeno, certo? Bom, essas são as características do Renascimento, belezinha? Deixa eu transitar aqui de volta. E aí, gente, eu vou encerrando por aqui, falando das características, certo? A gente ainda vai ter mais uma aula sobre os pensadores que eu vou fazer depois. Olha o gatinho aparecendo a orelhinha dele, ó. Aqui. Mas por enquanto você ficou esse vídeo com o slide e com a atividade que eu vou passar. Belezinha? Um abraço para vocês e até mais. Lembre também das aulas que eu dei sobre o contexto histórico do Renascimento. As aulas que eu tentei dar, né? Mas é isso. Valeu, tchau.